Movimento do novo presidente do STF, o ministro Fux, que faz então essa mudança com qual justificativa? Bem, ele disse que lá atrás foi necessária essa mudança porque o plenário estava ali encarregado de muitos julgamentos importantes, digamos assim, havia ali um acúmulo de casos, portanto, foi direcionado para as turmas. O que são as turmas? São uma espécie de mini plenário do Supremo Tribunal Federal. No plenário estão todos os ministros e eles então se dividem em turmas. Agora, o presidente do STF, o STF então diz que esses julgamentos, para quem tem prerrogativa de foro, a gente chama foro especial, essas autoridades, os julgamentos que envolvam quem tem prerrogativa de foro, eles vão retornar para julgamento no plenário, onde estão todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que isso é importante? Especialmente porque a gente viu nos últimos tempos um impasse na segunda turma, a turma que está encarregada de julgar os casos da Lava Jato, por exemplo. Ali havia sempre um empate, dois ministros advogando por uma tese, digamos, mais a favor da Lava Jato, outros dois contra, e um voto que ficava ali sempre o decisivo, justamente o de Celso de Mello, que se aposenta agora. Toda a expectativa, então, de como ficaria com essa saída de Celso. E um elemento importante que Daniel vai conseguir amarrar ainda melhor do que eu. Quando não havia esse elemento, que Celso de Mello, quando ele eventualmente estava afastado e tinha um empate, isso beneficiava o réu. Então, agora você tem uma mudança. Esses casos que estão em curso e futuros vão para o plenário. E aí você tem uma outra, digamos, relação de forças no plenário do que na segunda turma. Exatamente, que levou, inclusive, vamos lembrar aqui, o ministro Edson Fachin a suscitar também esse debate para que, em caso de empate, se beneficiaria ou não justamente o réu. Então, essa mudança agora no regimento do Supremo Tribunal Federal chega em um momento bastante curioso, delicado. Tem recado também. É um momento ali a gente está vendo a Lava Jato mais fria nesse momento, mas há muitas investigações que estão ainda desde 2014, quando a Lava Jato começou. Inclusive, essa regra que vale, portanto, que coloca nas turmas e tirou do plenário, vem de 2014, justamente como a Renata bem detalhou agora, por causa da quantidade de ações, de investigações. Agora, então, volta para o plenário essa atribuição. Os 11 ministros vão ter que decidir, por exemplo, Luciana, se vão tornar um investigado réu ou não, se vai dar continuidade ou não a uma determinada investigação. Então, tudo isso passa a ser decidido pelo colegiado do Supremo, os 11 ministros, e não mais por apenas 5. Isso vai impactar também no tempo que o processo corre por lá? No tempo que corre, pode ser que sim também, mas principalmente no tempo de análise, que a gente sabe que quando vai para o plenário, demora muito tempo, né? Até os 11 ministros votarem, né, Renata? É importante a gente lembrar que tem um caso que está no radar, né, Daniel, Luciana, muito importante, com muitos reflexos políticos e que está, né, para ser apreciado pela segunda turma, que é aquele caso da suspeição de Sérgio Moro e que tem um impacto direto no destino político também, no destino judicial, mas destino político do ex-presidente Lula. Esse é um caso que seria, então, estava ali na programação para ser apreciado pela segunda turma. Isso agora, essa mudança tem ali o condão de reverter, de mudar, né, como vão ser as peças, os votos, o encaminhamento desse julgamento, que é muito importante. Para recapitular aqui, Renata, vai para o plenário então? Desculpa. O que tudo indica é isso. O que essa mudança está fazendo todos esses casos que antes eram necessariamente apreciados pelas turmas, eles agora vão para o plenário. É essa, inclusive, a dúvida que a gente estava aqui nesse momento, e a indicação é essa mesma.